sejam todos muito bem-vindos a esse curso de Frameworks. Então esse é o módulo número 4, aí, módulo 5 na verdade, do 4 ou 5 do Fábrica Programador. A gente vai falar aí sobre os frameworks nesse módulo. Tá? Então nesse momento eu vou fazer uma visão geral, vou explicar uma visão geral de como funcionam os frameworks e quais são os frameworks que nós vamos utilizar aqui nesse projeto. Tá? Então, primeiramente, o que vem a ser um framework? Aí eu pergunto para vocês o que vocês acham que é um framework. Com a palavra de vocês, sem definição nenhuma. Já ouviram falar essa palavra, framework? Pode falar. Alguém já ouviu falar? São soluções genéricas. Ah, só está escrito aqui, verdade. São soluções genéricas. É verdade, são soluções genéricas, é verdade. Mas que tipo de... Como? Para pessoas comuns. Para pessoas comuns. Tá certo. Agora, que tipo de soluções nós estamos falando aqui? Soluções genéricas. Que tipo de soluções nós estamos falando aqui? Frameworks, né? Então, muito se fala sobre frameworks, né? Se estudar, não, quero desenvolver com frameworks, é muito comum isso, né? Mas antes da gente pensar em frameworks, em querer entender como eles funcionam, temos que saber o princípio que está por trás do framework. Né? O que é um framework? O que ele resolve para nós? Então, pensa no seguinte, nós temos uma solução genérica, né? Ou seja, um problema comum. Então você tem aqui um sistema, vamos pensar aqui, ó, você tem um sistema número 1, um sistema 1. Ah, eu quero fazer uma aplicação aqui que vai fazer uma conversa com um banco de dados, vai gravar registro, vai buscar registro no banco de dados, né, cadastrar clientes, fazer busca de clientes. Né. Ah, eu vou ter uma outra solução, um outro sistema aqui. Ah, esse sistema também, ele também faz cadastro no banco de dados, faz exclusão, faz busca, conversa, só que aqui ele conversa com um post, por exemplo, com Postgres. Tá ali. PostgreSQL. PostgreSQL. Tá ali. Não, o outro conversa, por exemplo, com MySQL. Ah, tá. Eu tenho outro sistema aqui, sistema 3, com um banquinho de dados também, conversa com o banco de dados, já com SQL Server, por exemplo. Outro banco. Então perceba que nós temos três sistemas diferentes, mas porém tem um padrão em comum entre esses três sistemas. Que padrão que vocês conseguem identificar nesses três exemplos que eu dei aqui? Qual que é o padrão? O que eles têm em comum nesses três sistemas? Persistência em banco de dados. Persistência em banco de dados. O que esse cara tem, que esse tem, que esse tem? Comunicação com o banco, persistência com o banco de dados. Então é um padrão. Então você perceba que o sistema 1, sistema 2, sistema 3, sistema 4, sistema 5, sistema 1000, existem milhares de problemas, existem milhares de softwares, de sistemas que passam pelo mesmo problema que é persistência em banco de dados. Então quantos softwares não passam por esse cenário de em algum momento ter que conversar com o banco de dados? Existem softwares que não precisam fazer uso de banco de dados, depende do objetivo do software. Não quer dizer que banco de dados é para todos os tipos de software. Não, tem software que precisa de banco de dados, quando vai trabalhar com dados mesmo, né, com persistência. Agora tem softwares que não precisam. Mas para aqueles que precisam, então existe uma coisa em comum entre todas elas, que é o problema da persistência. Que problema é esse? Por exemplo, eu tenho uma classe Java, usuário, tá ali, uma classe Java usuário. Dessa classe Java eu vou ter aqui um objeto new usuário, com dados, certo? Com dados, tá ali, usuário, outro new usuário com dados, outro new usuário com dados. Então eu tenho três objetos, três instâncias de usuário, tá ali. E assim, mesma coisa para o outro. Aí eu tenho, qual é o problema? O meu problema é, eu preciso levar esse objeto usuário para dentro do banco de dados. Eu quero representar ele no banco de dados. Eu quero persistir, eu quero gravar os dados que estão configurados em suas propriedades. Então, transformar um objeto em um registro de uma tabela é uma persistência. Então, nós temos que programar isso na mão. Então, no curso anterior, no módulo anterior, nós fizemos o quê? Tivemos que copiar esses dados todos na mão, através do método salvar. A gente lia todos esses dados na mão, né, via getter, método get, pegando todos esses dados. E montávamos uma instrução SQL, um insert int, aqui ó, int,
com todos os dados que estão vindo desse objeto para gravar no banco de dados. Então, toda vez que a gente quer gravar um objeto no banco de dados, nós temos o quê? Uma instância, temos que acessar os dados dessa instância e montar um SQL para ela, uma linguagem de banco, toda vez. Então, é um problema comum. Então, eu tenho quantas entidades no meu sistema? Quantas classes Java que representam entidades no banco de dados, tabelas no meu banco de dados? Então, eu posso ter 1000, posso ter 500, posso ter 100, mas eu sempre vou ter um número razoável, que seja 10. Então eu já vou ter um trabalho de fazer todas as instruções SQL para poder inserir esses dados no banco de dados. Então, pensando nesse problema comum em todas as aplicações que precisam conversar com o banco de dados, que é pegar um objeto Java e inserir no banco de dados, fala, caramba, a gente precisa fazer alguma coisa que faça isso por nós. Que escreva. Nós precisamos criar aqui um mecanismo automático que leia esse objeto e que consiga gerar para nós esse SQL, para que a gente não precise ficar fazendo isso. Então nós temos que criar uma ferramenta, esse pretinho aqui ó, é uma ferramenta, tá? Aqui ó, ferramenta. Eu preciso criar uma ferramenta que faça isso para mim. Essa ferramenta nem sempre é visual. Essa ferramenta pode ser o quê? Um conjunto de classes Java que possui vários algoritmos e que eu simplesmente incorporo essa ferramenta no meu projeto, configuro para ela quem são as minhas classes de entidade, e ela faz isso para mim. Aí eu dou um objeto Java para ela, e ela fala, beleza, eu já sei pegar esse objeto Java, olhando para esse objeto Java, eu já consigo saber qual é a tabela relacionada a ela no banco de dados. Olhando para esse objeto, eu já consigo saber quem é ela no banco de dados. Olhando para esse objeto, eu já consigo extrair os dados que estão aqui dentro dessas propriedades e já consigo montar um SQL automaticamente. Essa ferramenta, ela sabe fazer isso, ela sabe olhar o objeto, reconhece a tabela desse cara, reconhece os dados dele, já monta o SQL para a gente correspondente. Puxa, ficou maravilhoso. Uma ferramenta que possui uma persistência automática para mim. Basta eu passar o objeto para ela, ela já sabe como fazer. Ela sabe abrir esse objeto e gerar uma instrução SQL para a gente. Essa ferramenta que possui essas funcionalidades, essa solução para essas funcionalidades em comum em todos os softwares que tem banco de dados é o framework. Isso é o framework. Então o framework nada mais é que essa ferramenta genérica. Por quê? Porque essa ferramenta vai conseguir salvar o usuário, que o meu sistema tem usuário, mas o sistema do João não tem usuário, tem outras entidades, tem cliente, tem fornecedor, tem pessoa, tem produtos, tem isso e tem aquilo. Cada sistema tem o seu domínio, ou seja, o seu domínio quer dizer o quê? O seu conjunto de entidades, de classes que representa o seu mundo. A gente fala o modelo, né? É o seu mundo. No sistema de locadora nós temos o quê? Objetos que representam filmes, objetos que representam locação, objetos que representam clientes. Agora no mundo de uma farmácia nós temos objetos que representam remédio, cliente também, certo? Estoque e assim vai. Então cada mundo tem a sua realidade, tem o seu domínio. E esse domínio, esse conjunto de classes que vão ser persistidas no banco de dados, vão ser feitos de forma automática por um framework. Então o framework nós temos uma tarefa que nós já fazemos na mão e queremos automatizar essa tarefa. Isso é um framework. Por isso que o framework ele vem para ajudar, ele vem para resolver. Só que, é claro, ele não faz mágica sozinho. O framework ele tem que ser configurado. Você tem que dizer para ele, ó, framework, aqui estão as classes que você vai gerenciar. Olha, framework, aqui está o banco de dados que você vai conversar, que você vai trabalhar. Então, nós temos que fazer várias configurações para que o framework conheça onde ele está sendo plugado. Então, pense no framework como um plugin, como um recurso que você está adicionando na sua aplicação, mas não tem a ver com IDE. Tá? A IDE é o Eclipse, NetBeans, IntelliJ, isso são outras coisas. Embora eles tenham plugins, ambientes gráficos que permitem você configurar melhor o seu framework. Mas uma coisa é o plugin
da IDE, e a outra coisa é o framework como classe Java, bibliotecas que você coloca no seu projeto por meio do Maven. Na verdade é por meio do class path do projeto que a gente fala, mas o Maven faz isso pra gente automaticamente. Tá? Então, nós temos aqui um projeto. Nós temos o nosso projeto. Está aqui o projeto. E esse projeto web, vamos pensar assim, um projeto web. Esse projeto web, está aqui, ele tem o seu class path. Né? No seu path, ó, um pouquinho, ó, class path. O que é o class path? Se formos traduzir ao pé da letra, já fala o caminho, path de caminho das classes. O caminho das classes que eu vou utilizar para esse projeto. Então, nesse projeto, no nosso class path, ele é o quê? Ele vai estar dizendo, ó, esse projeto vai utilizar o Java, JDK, por exemplo, que está no caminho X, ou seja, ele vai apontar para a pasta do JDK. Ele vai apontar para os jars do Hibernate. Ou Hibernate é um framework, é aquele framework que eu acabei de mostrar para vocês que resolve aquele problema. O mais conhecido é o Hibernate. Tá? Então no class path nós vamos apontar, ou nós vamos dizer aonde que estão as classes que nós vamos utilizar no nosso projeto, que não são as nossas classes. Porque uma coisa é o SRC, né? É o código-fonte. É o source do nosso projeto. Certo? Esse é o source. A outra coisa é o quê? São as classes que vêm de fora. São classes de terceiro que nós vamos usar no nosso projeto. Então quem faz isso hoje para nós automaticamente, fazer esse apontamento para esse class path, é a IDE. A IDE permite você fazer esse apontamento. Ou quando nós utilizamos o Maven para construir o nosso projeto, o Maven já nos ajuda nesse direcionamento de quem são as classes que nós estamos dependendo, né? E configuramos também o class path por meio dele. Tá? Bom, então vamos lá. Até aqui, uma noção, uma ideia do que é framework? Conseguiu entender mais ou menos? Então você tem um problema 1 que vai conversar com o banco de dados, Postgres. Você tem um sistema 2 que vai conversar com o banco de dados, MySQL, e um sistema 3 que vai conversar com o banco de dados em SQL Server. Agora o grande problema. Qual que é o grande problema aqui? Os bancos de dados são diferentes. Então, comandos, consultas, relacionamento de objetos podem ser diferentes a forma de você fazer algumas consultas de um banco para o outro. Não só as consultas, mas otimização interna, recursos internos. Então, se você tem uma aplicação Java que você vai conversar com o banco de dados, fazer ela conversar com o banco de dados, um outro problema é, será que se eu trocar de banco de dados, tudo continua funcionando? Todas as minhas consultas que eu tinha feito antes na mão, ali, JDBC, tudo continua intacto, não preciso mudar nada. Será que isso é possível? Existe diferença de um banco para outro. Então esse trabalho de você ter que adaptar as suas configurações, adaptar as suas consultas, o seu SQL, desde criação de tabela até buscas mais rebuscadas, esse trabalho de você ter que adaptar o seu sistema a vários tipos de bancos de dados, também é um problema comum nessa camada de persistência do sistema. Então nós temos um framework, uma solução para esse tipo de problema. Essa solução se chama JPA. Então o primeiro modelo que nós trabalhamos é o JDBC. É um padrão. É um padrão de persistência. Você vai utilizar os recursos nativos do Java, mais básicos que existem, mais simples, mais baixo nível. O JPA já é uma especificação também. Nesse caso, a especificação, ela diz um modelo, como resolver aquele problema. Uma solução de como resolver aquele problema. Então, o problema da persistência, ele pode ser resolvido de duas formas. Ele pode ser resolvido com o JDBC direto, ou ele pode ser resolvido com o JPA. O JPA é uma outra forma de trabalhar. Diz o seguinte, se você vai trabalhar com JPA, então você vai precisar de um framework para fazer esse trabalho de persistência. É o Java Persistence API, a API de persistência do Java. A API de persistência do Java. Então esse JPA possui várias classes, várias anotações, várias anotações que você coloca no seu código para que ela trabalhe de uma forma automatizada. Então se você vai utilizar o modelo manual,
você vai trabalhar por aqui. Se você vai usar o modelo automatizado, você vai trabalhar por aqui, por JPA. Então, assim como no JDBC ele tem as suas classes, suas interfaces, por exemplo, no JDBC nós estudamos o quê? A classe Driver Manager, nós estudamos para fazer a comunicação com o banco, Driver Manager. Nós estudamos também a classe Connect, que representa esse objeto de conexão com o banco. E estudamos aqui também os statements, que permite a gente fazer o que? Consultas no banco de dados. E também estudamos o Result Set. O Result Set. E o Result Set, ele faz o quê? Trata as consultas, o resultado vindo do banco de dados. Então, essa solução é a solução usando o JDBC puro. Agora, tudo isso aqui, ele vai continuar existindo dentro da nossa aplicação. Ele não vai sair da nossa aplicação, do nosso sistema, da nossa solução, do nosso software. Continua existindo. Porém, nós vamos esconder todo esse cara aqui dentro do JPA. O JPA vai trabalhar com isso aqui de forma oculta, de forma secreta. Nós não vamos ver isso mais. Ele vai encapsular para nós esse trabalho que nós fazemos na mão. Mas nós não podemos dizer que o JDBC sumiu, ele desapareceu, ele não existe. O fato de estar usando o JPA não existe mais JDBC. É um engano. Tá? Na verdade, ele encapsula toda a complexidade do JDBC, que é a conexão com o banco de dados, enfim, o modelo padrão aí de persistência. Então é assim, o JPA diz assim, agora você não vai fazer mais desse jeito, você vai fazer de outro jeito, então eu vou te dar uns objetos diferentes, umas classes diferentes para você trabalhar. Então aqui no JPA, nós vamos trabalhar com Entity Manager, por exemplo. Entity Manager. É um gerenciador de entidade, já mudou o conceito. Aqui dentro, nós vamos trabalhar com uma interface chamada Entity, onde cada classe nossa que vai ser persistida no banco, ela vai receber a notação Entity. Por exemplo, nós vamos criar aqui uma classe usuário. Nós vamos criar aqui uma classe usuário, certo? Então nós vamos fazer uma anotação. Isso aqui é uma interface chamada Entity. É uma interface de anotação. Pronto, vamos escrever em cima da classe aqui. Nós estamos avisando, anotando na classe para que alguém possa interpretar e entender essa classe como uma classe que vai ser persistida no banco. Então quando você trabalha no modelo JPA, você tem que avisar suas classes por meio de anotações que elas vão ser persistidas no banco, por meio de algum framework. O JPA não é o framework. O JPA não é o provider, não é o que vai fazer a coisa. O JPA é o padrão. Ele fornece para a gente um conjunto de interfaces e alguém tem que implementar essa interfaces. Alguém tem que implementar esse padrão. Então, um dos frameworks mais usados para implementar esse JPA é o Hibernate. Então o Hibernate é, na verdade, o framework que deu origem a esse padrão. O framework ele nasceu primeiro do que esse padrão JPA, o Hibernate. E aí ele ficou tão bom que ele entrou dentro da especificação do Java, esse modelo de persistência. Tá? Mas ele foi criado fora do Java por uma comunidade e ficou bem legal que trouxeram isso para dentro do Java nativo. Então ficou tão massa que vamos levar isso para dentro do Java. Tá? Agora, mas isso dá liberdade de outros frameworks também trabalharem com essa especificação, tá? Como o Top-Link, como Eclipse Link e assim vai. Então existem vários distribuidores de JPA hoje. É igual a gente falar suco. Quantas marcas não tem de suco que você vai comprar por aí? Ou refrigerante, ou qualquer outra coisa. Então o JPA é um recurso que tem várias marcas. Certo? Vários fabricantes, vários fornecedores de JPA. Tá? E lembrando que o JDBC ele necessita de um driver para se comunicar. Então a gente ainda continua precisando do driver. Então uma vez que você vai trabalhar com Postgres, mesmo que você vai trabalhar com JPA, você precisa estar conectado no banco de dados. Você ainda precisa do driver JDBC para trabalhar. Então tá aqui, eu vou colocar o meu programa, eu vou precisar fazer ele conversar com o banco, então eu tenho que instalar, tenho que colocar aqui na biblioteca do meu projeto o driver JDBC. Ainda continuo trabalhando com ele, o driver. Só que a diferença é que nós não vamos mais usar isso aqui para programar. Nós vamos usar esse modelinho aqui, ó. Esse modelinho aqui. Entity Manager, o Entity Manager, ele é o cara, é a classe Java do framework que vai fazer o quê?
É ele que vai fazer o gerenciador das nossas entities. O que é o gerenciamento de entity? O que é uma entity? Uma entity é um objeto que vai ser persistido. Uma entidade. Isso, uma entidade. É um objeto Java que vai ser persistido. Pronto. Mas eu mando para quem para ele persistir? Para o Entity Manager. O Entity Manager, esse cara sabe salvar, sabe buscar, sabe alterar, sabe fazer um monte de coisa com a Entity. Ele está pronto. Ele faz isso para nós. Ele encapsulou tudo isso pronto. E ele sabe fazer isso de acordo com o banco que está conectado. Se eu estou conectado com Postgres, então eu vou falar na linguagem de Postgres. Se eu estou conectado no MySQL, então eu vou falar na linguagem do MySQL. Se eu estou conectado no SQL Server, então eu vou falar na linguagem do SQL Server. Está chegando para mim um objeto Java, você vai trabalhar com produtividade, porém isso não isenta você não saber o jeito braçal. Não isenta. Por quê? Porque se você não entende como a coisa funciona sem o framework, então até o domínio do framework vai ser mais limitado. Diferente de quem sabe fazer em JDBC e sabe fazer em JPA. É importante isso. É importante ter essa noção do que o framework faz. Porque senão a gente não sabe nem o que ele está automatizando. Fala, o que esse framework está automatizando? Eu não sei, eu só sei que eu coloco esse arrobinha aqui, esse Entity Manager, ele resolve o problema. Mas e se não tivesse esse arrobinha e esse Entity Manager, o que você faria? Eu também não sei. Entende? Então por isso que é importante entender, fazer com JDBC e JPA. E no dia a dia, lógico, você vai usar frameworks por uma questão de produtividade, por uma questão de manutenção, por facilidade. Porém, o framework ele é muito bom, desde que saiba utilizá-lo. Né? Desde que saiba utilizá-lo. Então, existem muitos problemas também nos frameworks. Muitos problemas. Porque, primeiro, é uma máquina pronta. É uma biblioteca pronta. Então, você está colocando uma coisa que já foi pronta, já está pronta no seu sistema. Já foi planejada, já foi pensada, já tem um manual. Ó, ele funciona desse jeito, tem que ser desse jeito. E muitas vezes a gente, por não entender muito bem como ele funciona, como ele deve ser configurado, como ele deve ser tratado dentro do nosso sistema, então às vezes ele traz um monte de problemas que a gente não sabe resolver, mas por falta de domínio do framework. Então o framework ele é muito bom, desde que a gente também domine ele, entenda como ele funciona, e também saiba o que ele está resolvendo para mim, que problema que ele está resolvendo para mim. Porque senão, qual que é o sentido? Eu estou automatizando o quê? Eu não sei nem o que eu estou automatizando. Tá? Então por isso que eu dei o exemplo do JDBC, porque recentemente nós fizemos um curso onde nós fizemos tudo com JDBC. E a serialização, esse recurso de você gravar e depois buscar esse dado novamente, e assim vai. Então, esse framework que nós estamos falando aqui, na verdade nós estamos falando desse padrão, que é o padrão JPA. Existe um framework que nós vamos utilizar para ele, que é o Hibernate. É o Hibernate, pronto. Hibernate, tá aqui. Beleza? Então nós vamos começar por ele. Aí eu pergunto para vocês, antes de gente começar a testar ele. Um sistema real, do mundo real, vocês acreditam que ele só tem problemas parecidos na camada de persistência? Como eu mostrei aqui, o problema comum da camada de persistência. Quais são as camadas que existem? Então, no mínimo, nós temos aqui o modelo, o view, o controller e o view. MVC. No modelo, está toda a parte interna do nosso programa. Ou seja, as classes de persistências estão aqui, nossos objetos de entidade, os nossos DAOs, objetos de conexão com o banco, de acesso a dados, está tudo aqui. As regras de negócio, se o meu sistema, a validação, por exemplo, vou fazer um cadastro de cliente, mas o cliente tem que ser maior de idade, por exemplo. Essas verificações, validações, todas essas regras, elas ficam aqui na camada model. O sistema em si, o motor principal. Na camada view, vão ficar apenas o quê? As telas. Todas as telas do sistema estão aqui. E na camada controller é o que permite esse controle, esse tratamento, essa comunicação entre a view e o model. Entre a view eu passo por um controle, o controle passa para a regra de negócio. É esse comunicador, essa camada intermediária entre o view e o model. Então, o problema das entidades, que nós acabamos de falar, problema de conexão com o banco, problema de persistência, ele está na camada model, está aqui dentro. Ele é um subitem aqui dentro. Ó. Persistência é um subitem aqui dentro do model. Tá? Então, nós temos outros departamentos que também nós temos problemas. Problemas em comum, que eu falo. Problemas em comum, que todo software tem. Então, para esses problemas em comum, para esses elementos invariantes,
para esses patterns, se escreveram soluções genéricas. Então perceba que o framework ele só vem para resolver soluções, problemas comuns. Aquilo que é batidão, aquilo que acontece em vários sistemas. Então vamos criar uma solução genérica. Por que genérica? Porque eu posso colocar no meu projeto, posso pôr no seu, posso pôr no dele, e a gente pode adaptar isso em qualquer software. E ele vai trabalhar de acordo com a realidade de cada software, de acordo com o mundo de cada software. Desde que tenha a necessidade da persistência. O primeiro exemplo é o framework JPA. Nós vamos estudar o JPA, o framework JPA não, a especificação do JPA é o framework Hibernate. Nós vamos estudar o Hibernate, vamos estudar JSF, que é para resolver um outro problema aqui, ó, nesse outro departamento. Ó. Nesse outro departamento. Existe também um trabalhão que nós temos para fazer a comunicação da tela, pega todos os dados da tela, transforma isso em objeto, para depois... Você tem uma telinha HTML, olha lá. Você tem vários campos aqui, uma telinha e um botão OK. Aqui você vai pôr os dados e vai mandar para a web, para um servidor web, por um controlador aqui. Você vai mandar para um controlador. Então, esses dados que estão vindo do browser são enviados para a web. Nós pegamos esses dados e temos que colocar dentro de um objeto Java, dentro de um objeto usuário, por exemplo. New usuário. New usuário, tá ali. Tá. Pega os dados da tela, passa para o controller, new usuário. Beleza. Colocamos os dados dele aqui dentro. Então, depois que eu passo esses dados aqui dentro, eu faço o quê? Eu mando ele salvar no banco de dados, por exemplo. Salvar. Então perceba que esse trabalho de pegar um objeto, de ler cada atributo, cada parâmetro, request.getParameter nome, request.getParameter senha, request.getParameter e-mail. Nós temos que sair pegando todos esses dados, aí dar um new usuário, usuário u.set nome, usuário u.set e-mail, usuário u.set senha. Então esse é um problema comum também da camada de visão com a camada de controle. Então, para esse problema comum da camada de visão para a camada de controle, imagine componentes mais complexos, caixa de seleção, componentes de checagem, botões de rádio. Existem muitos componentes que precisam ser comunicável aí com a web. Ou seja, esses dados precisam ser trafegados para a web e alguém tem que transformar esse objeto. Então, isso é um problema comum também do desenvolvimento web, principalmente. Então, alguém pensou, falou, cara, tem que ter um jeito de deixar isso mais automático. Eu colocar os dados aqui, só informar do outro lado qual que é o método que eu quero, salvar, e ele pega já automaticamente todos esses dados, instancia o objeto, joga para mim dentro do objeto e agiliza a minha vida. Então nós temos, para resolver esse problema, o Java Server Face, o JSF. O JSF resolve esse problema na camada de visão controller. Por isso que se você for estudar um pouquinho de JSF, ele fala que é um framework MVC, porque ele ajuda nesse controle na visão e no controlador. Ele ajuda a fazer esse trabalho aqui. Então é outro framework, que ele viu a necessidade, a gente faz tudo isso com servlet na mão. Aqui nós temos um servlet para poder pegar os dados da web, certo? E poder depois instanciar um DAO, por exemplo, e mandar salvar. Então, esse servlet que está aqui, nós queremos esconder esse servlet dentro de uma biblioteca, de uma ferramenta que faz automático para mim isso. Então, o framework que nós vamos utilizar para isso é o JSF. Então, o JSF descarta o conhecimento de servlet? Não, porque dentro do JSF tem o servlet. Continua tendo o request getParameter, só que de forma automática. Você não precisa mais fazer ele na mão, mas de forma automática. Tá? Mas necessita ainda precisa do servlet. Eu não posso descartar a existência do servlet. Eu preciso baixar a dependência dos servlets. Eu me libero do JCP? Não, você ainda continua trabalhando com o JCP também, de uma forma mais automatizada. Esse cara aqui, ó, passa a ser um JCP. Esse cara aqui passa a ser um JCP para você. Só que um JCP diferente, que já vai estar apto a conversar com servlets do próprio JSF. Nós não vamos mais criar nossos servlets. E nós vamos criar, o nosso controlador vai passar a ser o que a gente chama de Managed Bean. Ele que vai substituir os nossos controles de tela. Nossos servers vão ficar escondidos dentro do JSF para ficar automático essa comunicação, mas os Managed Bean que vai permitir você dizer que quando você clicar no OK é um método salvar que vai ser chamado.
E o servlet vai continuar escondido na camada de visão e controle. Tá, então está aqui o segundo framework que nós vamos trabalhar, JSF, Java Server Faces. Então perceba que tudo que nós vimos continua existindo escondido, encapsulado. Existem outras soluções para a camada de controle que não seja o JSF. Tem milhões de outras soluções. O JSF é uma delas. Tá? Mas o que tem em comum em todas elas é que em todas elas você vai ter o servlet. Assim como na camada de persistência, você tem milhões de outras soluções que não sejam JPA. Tem outras soluções que não é JPA. Mas JPA é a padrão, né, que vem na especificação. Existem outras soluções. E o que todas elas têm em comum é que todas elas têm o JDBC. Então o JDBC Servlet é a essência de tudo isso. Por isso que a gente estuda ela no módulo anterior. Tá? Beleza? Entenderam até aqui? Alguma dúvida? Pode fazer alguma pergunta. Pode fazer. Então, um outro problema muito comum em vários sistemas para a internet, principalmente, é o seguinte: vocês já entraram em alguns sistemas que pedem para você autenticação? Quantos sistemas você já entrou que pede autenticação? Maioria. Então, a autenticação, por exemplo, vou chamar isso aqui de autenticação, é um problema comum. É considerado um problema comum. Todas as aplicações que você praticamente falar, vai ter que ter o login e senha, vai ter que filtrar, vai ter que ter permissão, vai ter que ter nível de permissão de acesso, vai ter que ter autorização, vai ter que ter usuários cadastrados. Então, quantos sistemas você já não fez que precisa de autenticação na web? Então, para isso também se pensar, puxa vida, é um problema comum. Então, é um problema comum e é um problema que todo mundo precisa. O que nós vamos fazer? Um framework para resolver esse problema. Tá? Então, em nosso curso, nós vamos utilizar o Spring Security para trabalhar com autenticação. Então, o Spring Security, o Spring é um framework bem legal, que possui vários módulos, não só o Security. Security é um dos seus módulos. Existe o Spring MVC, Spring Social, ou Social, Spring Security, Spring Data, para trabalhar com dados. Então, o Spring é um projeto muito bacana que possui uma pancada de módulos, uma pancada de soluções, uma pancada de frameworks para resolver um monte de problema comum. Por exemplo, eu gostaria muito que a minha aplicação fizesse autenticação, mas não uma autenticação simples. Eu quero que a pessoa entre na minha aplicação com a sua conta do Google, com a sua conta do Facebook, com a sua conta do Twitter. Você já viu isso? Você vai entrar no sistema, o sistema vai, ou você se cadastra, ou você já entra com uma conta de um site desses famosos que você já deve ter conta, como no Google, por exemplo. Quem não tem conta no Gmail hoje? Praticamente toda a humanidade, quase, né? Tem conta no Gmail. Então tá bom, você pode aproveitar a sua conta que você já tem no Gmail e autenticar no nosso sistema. Então é o Spring Social que faz isso. É um módulo que faz isso para você. Já está implementado, você só encaixa no sistema e configura ele. Entendeu? Não, meu sistema vai precisar de login, senha, autenticação básica, mas não vai trabalhar com esses outros serviços aí. Então, Spring Security. E assim vai. E esse Spring MVC é uma alternativa ao JSF. Você fala, não quero trabalhar com JSF, quero trabalhar com outro modelo de comunicação entre a camada de visão e a camada de controle. Não quero trabalhar com JSF. Aí você vai trabalhar com o Spring MVC, que é uma outra alternativa, que é muito interessante, inclusive. Tá? Então, esse é o Spring. E o Spring ele não faz parte da especificação Java EE, embora ele implemente várias coisas que fazem parte da especificação. E é um framework muito utilizado, muita gente gosta do Spring. Então você pode criar um projeto todinho só usando Spring. Na sua camada de persistência, na sua camada de visão, na sua camada de controle, em tudo. Então tem muitos recursos. Então vocês podem estar no site spring.io lá, você vai usar. Não traduzam, né, a página, porque senão esse cara vai virar Primavera. A Primavera Framework é Spring, tá? Muito usado e muito legal. E por último, nós vamos trabalhar também esse Spring ele não vai resolver, nós não vamos trabalhar apenas para resolver o problema da security,
Existem outros problemas que nós vamos usar ele também, como controle de transações. Nós vamos usar ele para trabalhar com controle de transações. Vou pôr aqui, ó, transações. Transação do que? Do Hybrid? Isso, controle de transações no banco. E nós vamos usar o Spring também para controle de injeção de dependência, ou DI, Dependency Injection, injeção de... Então a gente vai usar o Spring nesse curso para 3 coisas, para trabalhar com a segurança, transação, controle de transação no banco de dados e injeção de dependência, que nós vamos estar conhecendo esses conceitos. Tá? Ele tem uma alternativa para ele na especificação, que é o CDI, e que nós não vamos estar utilizando nesse curso. Nós vamos estar utilizando o mesmo conceito de controle de injeção de dependência usando o Spring, tá? Para explicar o conceito e a aplicação disso daí. Então foi perguntado aqui se a gente pode utilizar o Spring junto com o JCF. Sim, ele é uma alternativa. Um dos seus módulos é uma alternativa ao JCF. Tá? É só você não configurar esse módulo, não ativar ele, então ele não vai ter problema nenhum. Mas inclusive dá até para você mesclar também, em alguns casos ele que responde, enfim, mas não é o caso aqui. Tá? Não é o caso. O objetivo aqui é o seguinte: ou você vai usar o Spring MVC ou você vai usar o JCF. Seria assim. No nosso caso, nós não vamos utilizar o Spring MVC para esse treinamento, mas para outros treinamentos, sim. Tá? Inclusive até para criar APIs REST também, nós vamos passar Spring MVC além da especificação REST do Java padrão também. Então foi perguntado aqui se o uso de frameworks ele dá uma diferença, né, na performance. Então vamos pensar assim: o framework ele tem um custo, né? Ele tem um custo a mais. Por quê? Porque ele tem milhões de classes que você vai incorporar no seu projeto, um monte de classes prontas. Né? Ele é feito para funcionar de forma genérica, que se você fosse fazer de forma específica, talvez você conseguiria resolver com um código mais limpo, menor. Mas como ele foi feito para trabalhar, por exemplo, com milhões de soluções, comum, por exemplo, vamos pensar no Hibernate. O Hibernate, você fala assim, bom, se eu tenho certeza que a minha aplicação vai falar só com Postgres, então eu posso otimizar o meu sistema todinho para ele falar só com Postgres. Então, agora, como o Hibernate foi feito para falar com todos os bancos, então você imagina o tanto de classes, o tanto de algoritmos, o tanto de coisas que existe no seu projeto, que vai estar dentro do seu projeto, vai fazer parte do seu projeto, mas que não vai ser utilizado. Então, existe o pós e o contra, né? O pós e o contra o seu projeto vai engordar, você vai ter bastante recurso, vai ter bastante classe, e que vão estar implementadas da melhor forma, de uma forma bem pensada, porém, para resolver problemas genéricos, ele vai custar um pouco mais. Né? Ele vai custar um pouco mais. Então, existe esse custo, né, de você usar o framework. O seu projeto fica mais pesado, o seu projeto fica mais carregado, e tem muitas coisas que estão dentro do seu projeto que você não vai utilizar. Tá? Mas, em contrapartida, nós temos o problema da produtividade. Né? Não só para desenvolver, né? Você desenvolve mais rápido, mas também da manutenção. A manutenção que é o grande segredo. Tá? Enfim, existem bastante vantagens usando frameworks. Tá? Foi perguntado aqui se o framework, por exemplo, ele... Faz de novo a pergunta. Só fazer. Significa a manutenção? Não. Olha só, por exemplo, aí eu dei o exemplo do banco de dados, né? Então você imagina o seguinte: você tem aqui uma cidade, uma entidade cidade, ó, tá vendo? Olha lá, uma entidade cidade. Aí você vem aqui e cria um SQL para essa cidade, para inserir uma cidade. Aí você fala, não, peraí, essa cidade ela vai estar relacionada com um estado. Opa, você já criou um relacionamento. Nessa atividade de você criar um relacionamento, nós já podemos ter que fazer alguns ajustes, por exemplo, na tabela. Por exemplo, aqui não tinha uma coluna estado, agora passa a ter. Então eu vou ter que ir lá no banco de dados, eu vou ter que criar essa coluna, vou ter que criar a chave estrangeira, vou ter que fazer todos os recursos. Já com o framework, por exemplo, o Hibernate já tem um recurso que você pode deixar isso automático. Você criou um novo relacionamento na sua classe, automaticamente ele vai lá no banco, cria a nova tabela, automaticamente ele vai no banco e já cria a chave para você, estrangeiro. Então te aumenta a produtividade. Um trabalho que você ia ter que fazer na mão, ele pode fazer para você automático. Tá? Uma outra questão, por exemplo, você vai fazer uma busca
Você vai fazer uma busca na sua cidade. Só que nessa busca da cidade, você também tem que buscar o estado. Então você tem que fazer duas buscas. Ou uma busca com join, tipo assim, eu quero buscar a cidade junto com os dados do estado, ou eu teria que fazer duas consultas. Uma consulta para a cidade, aí eu pego o código daquela cidade e faço uma outra consulta para o estado. Duas consultas. Então, essas duas consultas você tem que fazer na mão. O fato de você ter colocado um novo relacionamento na sua entidade, você teria que fazer isso na mão. Esses tratamentos, essas consultas. Mas, de buscar, por exemplo. Agora, com o framework, você já mandou ele buscar uma cidade, por padrão ele já vai fazer para você uma busca aqui. Mas se em algum momento você precisar acessar a propriedade estado daquela cidade, o framework já sabe fazer uma consulta na tabela estado para você. Então você já ganhou um tempão nisso que você teria que fazer na mão. Entendeu? Mas se eu dar um get estado, ele já retorna já retorna para o seu estado. Aí ele faz uma consulta na hora para você. Ah, ele faz na hora. Na hora, ele faz. Ou você pode configurar o framework para ele fazer em uma consulta só. Tudo, em uma consulta só. Isso. Então tudo isso você vai configurando no framework, ele vai trabalhando para você. Então a ideia é que você ganhe bastante produtividade, né, e que seja fácil de fazer manutenção. Tá? Pode perguntar. Então só voltando. Então o framework, o que ele faz? Ele trabalha com o conceito de inversão de controller. Inversão de controle. Então antes você controlava essas consultas, você controlava essa persistência. Antes. Agora você inverteu o controle. Agora não é mais você que controla. Quem controla você é um framework. Então quando você coloca framework no seu sistema, você está trabalhando com esse conceito aqui, ó, de inversão de controle. Então se você procurar aí IOC na internet, o que é IOC? Inversão de controle, frameworks, então está muito relacionado a isso. Tá? Por quê? Porque você não vai mais controlar. Agora é o cara que controla para você. Ele que faz essa atividade para você. É igual um carro de câmbio automático. Você troca a marcha manualmente. Está com você o controle. Agora você pôs um carro de câmbio automático. Então agora é o câmbio automático que troca para você. Você não precisa mais trocar a marcha, você só precisa acelerar. Então você inverteu o controle. Ele que faz o controle daquela atividade para você. Então, no nosso caso, nós temos o quê? Nós vamos utilizar o framework Hibernate para fazer o quê? Para deixar a parte automatizada na gestão da persistência. Vamos utilizar o framework JSF para nos ajudar na camada de visão e controle. E também nós vamos utilizar o Spring, que vai nos ajudar em algumas tarefas interessantes como injeção de dependência, que é o DI, tá? Transactions, e security. E por último, nós vamos utilizar um framework que é o JUnit, que é para trabalharmos com testes. Então você quer realizar alguns testes em cima do seu sistema para ver se ele está funcionando, alguns métodos. Então nós podemos utilizar o JUnit para nos ajudar a criar os testes do nosso programa. Tá? Você vai fazer um método salvar, você vai testar. Você vai integrar, você precisa fazer os testes de integração, você precisa saber se aquele salvar está conseguindo conversar com o banco certinho, se está tudo bonitinho, né, o feedback. Então, o foco desse curso não é TDD, existe um curso depois só de TDD, que é uma técnica de desenvolvimento orientada a teste. Tá? Não é o foco desse curso, que é uma outra abordagem. O foco desse curso é apresentar para você os frameworks, configurar os frameworks e fazer um sistema todo em frameworks. Tá? Aí o TDD é um módulo que faz parte do Fábrica 2, na verdade. Esse módulo é um item do módulo de teste de software. Então a gente tem um treinamento só de teste de software, onde o TDD é um desses itens. Tá? Para parte desses itens. Então se utiliza muito o JUnit para fazer teste de software e aplicar essa metodologia de desenvolvimento orientado a testes. E aqui no JSF nós temos uma extensãozinha dele, que também é bem legal, que deixa o site bem bonito, que é o Prime Faces. Então, nós vamos ensinar a trabalhar com o Prime Faces. O que é o Prime Faces? É uma extensão do JSF. É o JSF mais cheio de visual, mais bonito, cheio de CSS. Tá? Alguns designers não gostam do Prime Faces, porque é difícil trabalhar com o layout dele, assim, no CSS. Mas os programadores gostam porque você utiliza ele e já fica bonito, assim, de cara. Só põe um botão do Prime Faces e já fica bonito, entendeu? Então,
existe pós e contras também utilizando Prime Faces, tá? Tem também pós e contra utilizando JSF. Então, assim, todos os frameworks têm pós e contra. Todos os frameworks. Tá? Não existe nada mil maravilhas. Assim. Tudo cumpre com um papel e nem tudo é solução para todos os sistemas. Vai ter sistema que você vai falar, não, eu não quero JSF nesse meu sistema, eu quero usar o Spring MVC. Não, eu quero usar a especificação pura. Não vou usar nenhum desses frameworks. Ah, não, o Spring vai resolver o problema esses problemas para nós aqui, mas existem outras alternativas. Inclusive, essa não é a alternativa padrão do Java. Existem as alternativas padrões e as não padrões. Mas por que você está colocando uma coisa que não é padrão? Para a gente aprender a mexer com a especificação e com coisas que não fazem parte da especificação também. Tá? E até para a gente entender o que é a especificação e o que não é a especificação. Então, algumas vão fazer parte da especificação, outras não. Tá? E aí nós vamos aprender a trabalhar com coisas que fazem parte e coisas que não fazem parte. Tá? Beleza. E é isso aí, gente. Eu acho que aqui dá pra gente começar a construir o nosso projeto. Então, nosso projeto ele vai ser construído gradativamente, primeiro pela camada de visão, de controle, de banco de dados, persistência, depois nós vamos para as camadas mais internas até chegar na camada de visão. Tá? Vai ser do fundo para a tela. Beleza? A tela vai ser a última coisa que nós vamos fazer. O próximo passo é nós construirmos um projeto, né, no Eclipse, vamos utilizar o Eclipse mesmo, tá, para começarmos aí a trabalhar. Eu baixei um Eclipse todo personalizado para trabalhar com Spring, chamado Spring Tools. Tá? Mas você não precisa baixar essa versão do Eclipse. Se você entrar no site do Spring, digitar Spring Tools na internet, Suite, ele vai aparecer para você essa ferramenta, né? Na verdade é o que? É um plugin chamado STS, tá? De acordo com o sistema que você está utilizando, que é o Spring Tool Suite, STS, tá vendo? Spring Tool Suite. Então é uma ferramenta muito legal, é um plugin para o Eclipse muito legal que traz aí vários recursos para você trabalhar com Spring dentro da IDE. Então agiliza muito no desenvolvimento, bem legal. Tá? Então você poderia baixar essa versão, se você não tivesse nenhum Eclipse, por exemplo, ou se você já tem um Eclipse, você pode adicionar o plugin para trabalhar com o mesmo Eclipse que você já está usando. Então aí você tem como instalar o plugin, que é o STS. Tá? Então isso aqui, nós não vamos precisar desse plugin para esse momento, para essa aula, tá? Mas você pode estar fazendo isso em casa, no seu computador, depois, e já vir com isso pronto. Tá? Se você pegar aqui na apostila, eu vou falar sobre esse plugin STS lá na frente, que é onde eu vou falar. Mas como eu estou abrindo o Eclipse aqui agora, e você já vai ver que ele está um pouco diferente, né, desde dos outros módulos, então esse é o plugin que você pode instalar. Tá vendo? É só entrar no Eclipse Marketplace e digitar STS, Spring Tool Suite. Tá? Você vem aqui olha só. Help, Eclipse, Marketplace. Aí vai aparecer para você a janela de plugins. No meu caso já está instalado, porque eu já baixei ele prontinho. Tá? Todo pronto com esses plugins e configurados. Aí você vem aqui na busca, né, e digita STS. Tá? Aí faz uma busquinha. Se você quiser testar no seu, já quiser verificar também, pode fazer, não tem problema nenhum. Só que ele vai ficar fazendo download. Você pode deixar ele fazendo download de background, também não vai atrapalhar a aula. Você pode fazer se quiser. Pode deixar instalando, não tem problema. Tá? Então você vai digitar o STS, aí vai aparecer aqui, né? No meu caso está um pouco lento aqui. Apareceu a versão. No meu caso já está para update porque já tem. No seu caso ele vai ser para instalação, aí você vai instalar esse plugin. Deixar ele baixando. Tá? Então é bem bacana esse plugin aí, vai ajudar a gente a trabalhar com o Eclipse. Ele vai reconhecer algumas coisas já, vai ser bem interessante. Tá? Beleza, então não vou utilizar ele agora. Tá, beleza? Então vamos criar agora uma abstração daquilo que nós estávamos falando. Deixa eu criar aqui um projeto novo. File New, podem criar junto comigo, tá? File New, usando o seu Eclipse mesmo, normal. Um Maven Project. Então vamos criar um projeto Maven mesmo. Deixa eu ver aqui se eu tenho Maven. Aqui, ó, Maven. Perceba o seguinte, eu estou na perspectiva Java EE. Você pode vir aqui no Java, ó, tranquilo, ó, perspectiva Java, por exemplo, ou Java EE. No caso Java EE já vai ficar mais específico para o nosso curso. Por exemplo, ó,
Aqui, ó, perspectiva. Se não tiver aqui no cantinho, você pode colocar aqui nesse maisinho aqui, ele vai aparecer, ó, Java EE. É a perspectiva já direcionada para você ter os recursos do Java EE. Tá? Então, nesse módulo, nós vamos criar um projeto Maven, normal, new, aí Maven, projeto Maven. No meu está aparecendo umas coisas a mais aqui, porque eu instalei um monte de plugin, o meu Eclipse está bem carregado de recurso aqui, mas o seu vai ter aí, se o seu está uma versão básica, o Maven Project. Projeto Maven. Tá? Vamos criar um projeto simples. E aqui vamos colocar br.com.fábrica de programador. E aqui nós vamos no Artifact ID, nós vamos colocar aqui fábrica web 2. E o package é war. Então aqui nós estamos criando a nossa configuração do Maven, né? A configuração inicial do Maven, que a gente já conhece. Tá? Estamos aí iniciando o primeiro projeto. Essa configuração inicial, ela poderia ser criada via linha de comando, via terminal, utilizando Maven também, com os comandos mvn. Porém, nós estamos utilizando um recurso da IDE, que está nos ajudando aí a fazer esse trabalho. Beleza, tá ali. Quem perdeu as configurações, só abrir aqui o POM, né? O POM nosso cada dia. Se abre aqui, ó, no POMzinho. Aqui, ó, no Overview, tá vendo? No Overview você pode modificar via interface, ou você pode modificar via XML, direto aqui no código, tá? Overview. Então, se você perdeu aquela telinha, você arruma aqui. O Group ID, o Artifact ID, o Package, tá? Pelo Overview. E salva, né? Salva aqui, .s. Isso aqui é só uma versão visual aí do arquivo XML, tá bom? Beleza. Então nós temos um detalhe aqui, nós estamos compilando na versão 1.5, né? Vocês lembram do curso anterior que eu coloquei para vocês um plugin do Maven, um plugin que é o build, um plugin chamado Maven Compiler Plugin, um plugin de compilação do Maven. Esse plugin é um adicional do Maven que permite você informar qual é a versão da compilação que você quer que o Maven faça para você. Tá? Isso aqui eu fiz no curso anterior, isso aqui eu vou compartilhar com vocês agora, tá? Para que vocês possam também levar esse plugin para dentro do POM do novo projeto. É só copiar esse build aqui, ó, jogar aqui, eu vou compartilhar isso aqui com vocês, vou jogar lá. Tá? Então eu vou colocar aqui no Don'tpad /Vimerson, deve ter um monte de besteira aqui já, o pessoal coloca. Aí. Pronto, coloquei. Só que vamos colocar a fábrica 2, né? Olha lá. Fábrica 2. Vamos colocar aqui fábrica 2. Beleza? Tá aí. Então você pode copiar isso aqui e colar no seu projeto. Tá? Pra gente não perder tempo. Tá ali. Fábrica web 2. Pronto. Salvando aqui. O build name final vai ficar fábrica web 2. Quer dizer que depois, quando nós mandarmos esse projeto compilar, ele vai gerar um arquivo fábrica web 2, o var dele. Beleza? Aí quando você coloca o build aqui do plugin, a gente poderia executar alguns comandos, né, do Maven para ele compilar, tá? Mas nós podemos fazer assim também, ó, Maven, clicando para o direito aqui, ó, Maven update. Maven update, então ok, ele vai compilar para você e aqui vai ficar 1.8, ó. Tá vendo? Esquece esse 1. Esse é o nosso projeto novo, ó. 1.8, tá vendo? É assim que vai funcionar. Então ficou bonitão o nosso projeto, rodando aí com Java 8. Tá certo? Bom, esse é o primeiro detalhe, né? O segundo detalhe é o seguinte. Nós vamos ter várias dependências nesse projeto, mas por enquanto, nós não vamos mexer nessas dependências ainda. Tá? Depois eu vou colocando pouco a pouco aí as dependências. Até aqui, vocês já conseguiram fazer? Já conseguiram fazer o POM? Todos fizeram o POM, todos fizeram update e já estão no Java 1.8? Posso seguir adiante? O meu não tá aparecendo isso daí. O meu também não. Não está aparecendo o quê? Esse Java SE 1.8. Não está aparecendo? Você vai ter que clicar com o direito aqui, ó, e dar um Maven Update. Ó. Maven Update. Verifique se o seu POM está salvo. Tá? É a visão. É a visão. Tem que estar em Navigator? Tem que dar um Ctrl 3 e mudar a visão para
Package Explorer. Ah, tá, para Package Explorer aqui, ó. Ah, tá, o painel, né? O colega viu. No Package Explorer, muda para o Package Explorer, tá? Maven Update, somente isso. Então, Ctrl 3 e procura o Package Explorer, aí ele Isso. aí muda a visão. Ctrl 3, Package Explorer, olha só. Olha só. Assim, E assim já está aqui, ó, Package Explorer. Pessoal, foi perguntado aqui com relação a esse build. Né, primeiro, o que é um build? O que vocês entendem pela palavra build? Tá? Construir. Tá, então o que acontece? O Maven ele vai fazer para nós o quê? A construção do nosso projeto. A construção do nosso projeto utilizando o Java. Quando vai construir, vai fazer a compilação. Vai passar para o Javac para ele fazer a compilação, para o Java construir o nosso projeto. Então existe um Java aqui por trás, né, que o Maven vai intermediar entre o nosso projeto e o Java para nós. Então o Maven ele necessita do Java para fazer. Então quando eu falo Java, lá no JDK tem o Java, tem o JavaC, que é o Java Compiler. Quando você pode compilar tanto pela IDE, quando você manda o Eclipse, quando você vem aqui e cria uma classe e manda salvar, o Eclipse está compilando para você essa classe. Ele está compilando entre aspas, ele pega o seu código-fonte, manda para o compilador, ele compila e grava numa pasta .class. O Eclipse faz isso para você. Agora, esse outro jeito é o Maven que vai fazer para você. Então você vai rodar, você vai pedir para esse POM ser executado, um comando de instalação do POM, ou um clean, ou um update. E aí o que ele vai fazer? Você dá um comando para ele, Maven, faz o build, faz a compilação, faz a instalação, por exemplo. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa configuração, esse plugin é o quê? É um recurso adicional. É um algoritmo extra que você ativou no Maven. Porque você pode usar o Maven sem esse plugin. Então sempre o plugin é a ideia de você adicionar um recurso novo, um recurso extra. Então existem vários plugins. Tem o Maven, o core, o núcleo do Maven, que é o Maven padrão. E existem os plugins que você vai adicionando nesse Maven para te ajudar em algumas tarefas específicas. Por exemplo, essa tarefa é a tarefa de compilação. Então você adicionou um plugin do Maven dizendo, eu quero que você compila para mim a minha aplicação. Nessa compilação, você vai utilizar a versão 1.8 e o target 1.8, que é o destino dele. Esse target aqui, tá vendo? Esse cara aqui ó, é o Maven que está criando para você, ó, target. Ó. Então quer dizer que as classes que você vai criando aqui, ó, o Maven vai jogando para você tudo que tem na pasta target. Ele vai jogando para você, compilada. E ele vai fazer essa tarefa de compilação para você. Não é o Maven que vai compilar, sempre é o compilador Java. Mas é o Maven que vai controlar essa tarefa de compilar. E aí você diz para ele que é a versão 1.8. Se você falar para ele assim, Maven, eu quero que você compila lá para mim no
Beleza. Agora que nós já configuramos o Maven, vamos começar a criar, modelar um problema. Tá? Então vamos criar uma classe entidade aqui no pacote Java. Vamos criar um pacotinho. Clique com o direito aqui nesse projeto Java, né? Aí vamos criar um pacote. Tá? Você pode vir aqui e criar um package, um pacote. E o nome desse pacote vai ser assim, br.com.fabricadeprogramador.entidade. Pode fazer assim. Entidade. Onde vão ficar nossas classes de entidade? Uns chamam de model, pode chamar de domain, pode chamar de entidade, você pode tomar o que você quiser. Tá? E aqui nós vamos criar uma classe, tá? Um new class. Então, mesma coisa aqui, new, no meu caso não está fácil aqui, class, pronto. New class, e eu vou colocar aqui a classe usuário. Vamos criar um exemplo semelhante ao curso anterior, ao Fundamentos. Tá? Então, essa classe aqui, o usuário, ela já é uma classe que vai representar o nosso objeto de persistência no banco de dados. Tá? Mas, por enquanto, ela ainda não é um objeto de persistência. Não tá, em momento algum, a gente configurou ela para ser um objeto de persistência. Então, o que a gente poderia fazer para ela se tornar um objeto de persistência é tentar colocar aqui as anotações, por exemplo, ó, do framework, do JPA. Olha só, Entity. Tá vendo alguma coisa aqui? Entity. Não tem como fazer nada. Então, não tem como fazer essa anotação. Isso que faria dela um objeto de persistência já sendo controlado pelo JPA. Mas faltam alguns pacotes. Então não dá para só chegar aqui e colocar entity. Ó. Eu preciso de dependências. Eu preciso de dependências. Mas eu vou colocar primeiro a ideia geral, tá? Por exemplo, de um objeto de entidade e dos DAOs que a gente vem trabalhando. Só para a gente começar a montar um contexto aqui. Daqui a pouco a gente começa a configurar o framework. Tá? Então, por exemplo, eu venho aqui no usuário, vamos colocar aqui privado, né? ID, vamos colocar aqui ó, integer, inteiro, ID. Aí privado, string, nome. Aí privado, string, login, por exemplo. E privado, string, senha. Beleza? Coloquei aqui quatro campos. Tá? Então foi me perguntado com relação a frameworks, qual é a diferença da gente colocar integer ou long aqui, por exemplo, né? Então, primeiro, o framework ele gosta de trabalhar com os tipos wrappers, né? Então é legal você trabalhar com as classes, ao invés de trabalhar com tipos primitivos, quando você vai trabalhar com frameworks. E o long aqui, por exemplo, na chave primária, é muito utilizado quando a sua tabela vai ter uma escalabilidade maior. Né? Então, por exemplo, você vai fazer uma tabela de cadastro de cliente, por exemplo. Pode ter milhares de clientes. Então você coloca o long. Uma tabela, por exemplo, que vai ter pouquíssimos cadastros, por exemplo, usuário, por exemplo. Vamos supor que o usuário você só vai ter, esse sistema vai ter tipo 1000 usuários, por exemplo. Então já compensa você trabalhar com inteiro. Então só isso que diferencia mesmo. Tá? Mas o que influencia na questão de frameworks, que é recomendado, é você trabalhar com os tipos wrappers, tá? Com as classes e não com os primitivos. É isso que diferencia. Com relação a long, integer e outras coisas, é só questão de tamanho mesmo, de espaço, de capacidade de armazenamento. Tá? Então nós vamos usar um padrão aqui, onde nós vamos implementar a interface serializable. Então a interface serializable, ela diz que esse objeto ele pode ser serializado, ele pode ser gravado, os seus dados podem ser inseridos no banco de dados ou no arquivo e depois podem ser recuperados. Essa que é a ideia do serializable. Tá? Toda vez que você escreve a interface serializable, ele pede para você colocar aqui, as ideias ficam pedindo para você colocar uma propriedade final, serial version ID, que tem a ver com a versão da sua classe. A versão da sua classe quer dizer, essa minha classe, nessa versão, ela possui 4 campos. Né? Possui 4 campos, sendo que 3 são string e 1 é inteiro. Então isso me gera um código. Se eu vier aqui e colocar add generate add serial version ID, ele me gera um código. Que representa essa configuração da minha classe. Se eu modificasse essa classe e colocasse mais um campo, né, privado, string, outro campo, ele geraria, se eu mandasse gerar novamente, ele geraria um outro número. Por exemplo, começa com 69 e termina com 17L. Né, por exemplo. Olha lá, só para a gente entender.
Por exemplo, tá ali, ó. Aí, já não é mais o mesmo número. 6917L. E se eu pagar aqui? Deixa eu voltar aqui. Hã? 6917L. Entendeu? Então o algoritmo não é um número randômico, aleatório. Ele não está sorteando um número, assim, para dizer. É um número que tem a ver com a estrutura da sua classe. Tá? Então nós não vamos entrar nesse detalhe agora, mas só para você entender que um objeto serializable é um objeto que ele tem uma estrutura física, né? E o fato dele ser gravado, depois ele pode ser recuperado. Então a questão da versão da classe é para manter a compatibilidade. Você tem uma classe num lugar, numa máquina X, e uma classe numa máquina Y. A mesma classe usuário. Então, se um objeto foi gravado na classe X e ele vai ser restaurado na classe... Se ele foi gravado na máquina X e ele vai ser restaurado na máquina Y, por exemplo, na mesma classe, então as duas classes têm que ter a mesma estrutura. Então, o Serializable, ele controla isso. Ele tem que, as duas classes têm que ter o mesmo número de campos, os mesmos tipos, os mesmos métodos, tem que ser idêntico. Se você não coloca isso, o framework resolve para você. Então você não precisa, de repente, ficar colocando aqui. Ó. O framework vai fazer isso para você. Mas e a gente vê exemplo. Então o compilador fica, por natureza, te avisando aqui que você tem que colocar, né? Ele não sabe que você vai colocar, por exemplo, um recurso que vai controlar isso para você. Você põe um framework que controla isso para você, mas o compilador não sabe. E ele vai ficar te avisando, ó, você implementou Serializable, e aí? Você vai controlar esse número gerado aí, como vai fazer? Você vai controlar, um framework vai controlar, né? Então assim, você pode pedir para ele parar, né, de avisar para você, por exemplo, você manda uma anotação aqui de warning, suppress warning, dizendo que você fica tranquilo, eu sei o que eu estou fazendo, eu não quero colocar aqui esse serial porque já tem alguém que vai controlar isso por mim, por exemplo. Seria um exemplo aí. Deixa assim, quietinho por enquanto, não vamos colocar nada, tá? E vamos continuar. Vamos colocar o método getters and setters aqui. Aí você pode dar o Ctrl 3, GGA, né, também, olha só. Ctrl 3, aí Ctrl 3, GGA, getters and setters, e aí coloca para ele gerar para você. Aí seleciona todos e dá o OK. Pronto. Então, colocamos os getters and setters, né, através do GGA, né, do atalho. Tá tudo bonitão aqui, tranquilo, sem nenhum... Só um warningzinho aqui, né, que tá avisando. Podemos pedir para gerar ou podemos também deixar como está aqui, sem problema. Uma outra coisa interessante é gerar aqui o hashcode unequals. Quando você vai trabalhar com frameworks, é muito importante trabalhar com hashcode unequals. Tá? Então, o hashcode unequals são aqueles dois métodos que definem o critério de igualdade entre um objeto e outro. Por padrão, um objeto é igual ao outro se eles estão na mesma posição de memória. Então, se esse objeto aqui está na mesma posição de memória do outro, por exemplo, tem um objeto A. Se eu perguntar assim, ó, A é igual a B, por exemplo, então tem aqui um usuário. O usuário A recebe new usuário. Então, esse objeto usuário, eles ocupam um espaço na memória. Aí eu venho aqui e coloco um usuário B. Um usuário B recebe new usuário. Certo? Então ele tem um outro espaço na memória. Então se eu falar se o A é igual a B, eu estou perguntando, esse A aponta para um objeto e esse B aponta para um objeto. O objeto A, o ponteiro A, está apontando para o mesmo objeto que o B? Os dois estão apontando para o mesmo? Não, então essa comparação, ela diz que os objetos são diferentes. Porém, eu posso mudar esse critério de igualdade. Eu posso dizer que o objeto A tem o login João. E o objeto B tem o login João. Idêntico. Aí eu quero dizer, bom, esse objeto A é igual ao objeto B. Porque a nível de banco de dados, a nível de persistência, o objeto que está persistido é o objeto João. Se eu tenho dois objetos contendo o mesmo dado de um objeto que está persistido, eu quero que ele reconheça isso como sendo igual. Ou seja, o objeto A é igual ao objeto B. É o mesmo objeto persistido.
Porque já existe o João lá no banco, é o mesmo. Não importa, eu posso ter 10 instâncias no banco de dados, perdão, 10 instâncias na memória, mas todas elas eu quero considerar igual. Então eu mudo o critério do hashcode do equals. Então a gente vem aqui, a comparação tem que ser diferente através do método equals, né? Equals B. Por padrão, esse equals ele pergunta dessa forma, internamente ele tem essa comparação, por padrão, e aí você modifica esse padrão. Diz o quê? Que agora o equals vai ser o quê? Ele vai considerar igual se a propriedade login dos dois usuários forem iguais. Se os dados que estão na propriedade login são iguais, então os objetos são iguais. Mas para isso a gente também tem que implementar o hashcode. E o hashcode diz, toda vez que as propriedades desses dois caras forem iguais, o hashcode deles também tem que ser iguais. Por exemplo, vamos supor que o João retornou um hashcode igual a 3, um código 3. O algoritmo olhou para os dados dessas propriedades, ele olhou para cada dado dessa propriedade e fez um algoritmo que calculou o número, gerou um número. Ó, essa combinação de dados nessas propriedades me gerou o número 3. Então quer dizer que a combinação de dados nessas propriedades desse outro objeto também tem que me gerar 3. Isso é o hashcode. Então, ou seja, se o hashcode desse cara deu 3, esse também deu 3. Por quê? Porque os dados são os mesmos. Então eu tenho que alterar o equals e tenho que alterar o hashcode para que esses dois objetos sejam considerados iguais, tá? Quando eu estiver fazendo a comparação pelas propriedades. Então para isso nós vamos vir aqui agora e vamos gerar, né? Gerar, ao invés de get and setters, vamos gerar o hashcode. Tá? Então aqui é GGA, né? Então aqui vai ser GHA, por exemplo. Vamos dar um Ctrl 3 aqui, ó. Ctrl 3, ó. GHA, por exemplo. Não funciona, né? GHE, aqui, ó, isso, exatamente, ó. Ou GH, hashcode, ó. Generate hashcode in equals. Aí aqui eu pergunto, quais são as propriedades que eu quero comparar para dizer se esse objeto é idêntico ao outro ou não? Todas elas? Eu posso dizer um objeto é idêntico ao outro desde que o ID, o login, o nome e a senha sejam iguais. Se os dados do ID, do login, do nome e da senha forem iguais, então não tem dúvida nenhuma que nós estamos falando do mesmo objeto. Então nós podemos deixar marcado todos, por exemplo, e ele vai criar para nós um algoritmo, tá vendo? Um algoritmo de hashcode, que é o que vai gerar um código baseado nos dados das propriedades, e esse equals que vai me dizer se os dados dos dois objetos que estão sendo comparados são os mesmos. Tá? Então é o hashcode and equals. Façam isso e vamos deixar esse objeto pronto. Então nós temos, ele implementa o serializable, tem os gets and setters, tem o hashcode, tem o equals. Então ele já é um objeto que está no padrão JavaBean, tem um construtor padrão. Tá? Existe um padrão chamado JavaBean que diz, o objeto tem que ser serializável, tem que ter propriedades privadas, getters and setters, e tem que ter hashcode and equals. Então ele está dentro desse padrão JavaBean. Foi feita a pergunta aqui, qual que é a diferença de colocar ele como comparável, né? Aqui, né? Ao invés de serializable, né? O comparável você vai utilizar ele num processo de ordenação. Então você tem um algoritmo de ordenação e aí você quer colocar vários objetos aí, tipo, usuário, eu quero imprimir ele na ordem de IDs, por exemplo. Então você tem que dizer que o critério de comparação entre um objeto e outro vai ser o campo ID. Então você vai comparar o campo ID, por exemplo, e vai dizer se um objeto é maior do que o outro. Então assim, você vai usar essas interfaces de comparação para ordenar. Tá? Essa que é a diferença. Aqui não. Aqui o serializable não tem nada a ver com ordenação. Tá? Ele tem a ver com você estar persistindo os dados. E o hashcode no equals é para saber se uma instância é igual a outra. Tá? Agora, a comparação, ele pergunta se uma coisa deve vir primeiro, deve vir depois, se ela é menor, se ela é igual ou se ela é maior. Esse que é o... Isso. Mas esse igual aqui ele não tem com o objetivo de... ele não vai te auxiliar no conceito de ordenação. Porque a ordenação ele trabalha com um campo específico, por exemplo, que vai ser ordenado. Poderia ordenar por nome. Entendeu? Poderia ordenar por ID, poderia ordenar por login, entende? Aí é outro conceito, não é o equals para isso. Tá? Foi perguntado se a gente poderia colocar aqui no equals e no hashcode somente o ID. Pode, você pode decidir qual é o objeto, qual é o campo que vai ser comparado. Você pode colocar só o ID. Porém, existe um perigo em comparar só o ID. Porque pensa no seguinte, você tem dois objetos com o mesmo nome.
Dois usuários com o mesmo nome, João, por exemplo. Só que eles estão com o ID nulo, por exemplo. Os dois chamam João, mas o login são diferentes. Mas o ID, eles são nulos, os dois são nulos. Então você quer considerar esses objetos diferentes. Um é João e outro é Maria, pronto. Um é João e outro é Maria. Mas o ID dos dois está nulo, por exemplo. Então perceba que João e Maria são pessoas diferentes, representam pessoas no mundo diferente. Então se eu comparar os dois naquele momento, sem ID, por exemplo, com ID nulo, ele vai dizer que os dois são iguais, mas não são iguais. Então você colocou só o ID. Então não é recomendado você trabalhar só com o ID. Então você coloca um outro campo para que ele tenha certeza de que aquele cara... Agora sim, se os dois têm o ID nulo, se os dois chamam João, se os dois têm um login J, se os dois têm o ID 123, aí eles são iguais. Mas se você deixar só o ID nulo, vai ter dados diferentes e só um campo igual e eles vão ser considerados iguais. Então não é recomendado, nesse caso, quando você vai trabalhar com JPA, colocar só pelo ID. Você coloca mais um campo. É normal, você coloca todos os atributos ou você escolhe? Então, você que vai definir um critério. Depende se a propriedade é bem definida, por exemplo. O nome e o CPF, por exemplo, são campos exclusivos. Que já me permite identificar se eles são iguais ou não. Então você pode trabalhar com esses campos. ID, nome, CPF, ID, entendeu? Você pode definir alguns campos-chave, vamos dizer assim, para te permitir identificar. Você também não precisa colocar todos os campos, dependendo da classe tem 1000 campos, né? Então seria só colocar os campos exclusivos. Poderia ser, entendeu? O ideal não é deixar fraquinho, só com ID, por exemplo, mas também não deixar comparar todos os campos do mundo, todos os relacionamentos que existem, todos. Então você que vai medindo isso, né? Se a ideia é só dizer se um objeto é igual a outro, aí você vai definir quais são as propriedades que você já considera. Nesse caso aqui nós colocamos todos, porque são todas todas string. Então, tipo, se tivesse um monte de relacionamento aqui, uma lista, por exemplo, se eu tenho uma lista aqui de relacionamento, aí já não vou mandar comparar uma lista com a outra, por exemplo. Se tivesse um campo de relacionamento um para muitos, muitos para muitos, depois a gente vai ver. Depende, já não seria legal comparar. Então a gente vai medindo isso aí. Tá. Então vamos agora, fizemos esse cara, né? O próximo passo, uma vez que nós já preparamos nosso objeto, o próximo passo seria salvar isso aqui no banco de dados usando JPA, por exemplo. Mas eu não tenho ainda, não tenho nada, não tenho material, não tenho configuração, não tenho nada. Não importei o Hibernate, não configurei o Hibernate, não fiz nada. Então não posso ainda salvar esse cara no banco de dados. Mas vamos tentar fazer isso aí. Na apostila, nós já vamos direto na configuração do Spring. Tá? Ela vai direto, ela aborda direto. Então ela vai indo, já vai direto para o Spring. Eu vou acrescentar um item no meio aqui, um item que não está aqui no material, mas eu vou acrescentar, que é fazer um exemplo manual, ainda sem usar o Spring. O manual que eu digo assim, um exemplo usando somente o framework Hibernate. Porque aqui no material ele já está ensinando para a gente a fazer tudo integrado com o Spring, mas a gente ainda não sabe o que é Spring. Então, até para a gente entender o que é Spring, eu vou fazer um exemplo sem Spring, somente com Hibernate isolado. Aí nós vamos para o próximo passo da apostila, que é fazer ele integrado com o Spring. Tá? Eu vou fazer isso daqui com você. Então não está aqui o que eu vou fazer agora, mas eu vou acrescentar um tópico para ajudar nessa compreensão. Tá? Olha só. Eu peguei aqui, vamos abrir aqui a pasta Resources, tá vendo? Abrindo aqui, ó, Resources, tá vendo? Dentro do Resources, certo? Resources. Então vamos colocar aqui dentro uma pastinha, uma nova pasta. A gente pode vir aqui, cria aqui dentro uma pastinha e coloca essa pastinha, vamos chamar ela de meta-inf. Tudo maiúsculo, assim, ó. Inf. Meta-inf. Então eu estou criando tudo meio braçal, assim. A gente poderia criar isso meio automático pela IDE, mas eu estou fazendo meio braçal para você entender o passo certinho de como funciona a coisa. Olha lá, meta-inf, resource. Você pode vir aqui, ó, no resource, meta-inf, ó, e colocar aqui dentro um arquivo, criar um arquivo novo, criar um arquivo simples mesmo, um file, ó. Eu vou chamar de persistence. Persistence.xml. XML. Persistence.xml. E finalizar ele. Tá ali. Então, nesse arquivo persistence.xml, o que eu fiz? Eu joguei um texto
XML que permite fazer a configuração da comunicação com o banco de dados. Então perceba que no curso anterior nós não tínhamos esse arquivo de configuração. Nós não tínhamos esse XML de configuração. O único XML que nós tínhamos era o Web XML. Agora não, agora nós acabamos de colocar, vamos colocar o Hibernate no nosso projeto, então eu tenho que configurar ele. Então existe um arquivo de configuração chamado persistence, que tem um XML, tá, que me permite formar o quê? Fazer a unidade de persistência. A unidade de persistência, que é o Persist Unit. Eu chamei de fábrica Web 2. O que é essa unidade de persistência? Ela me permite dizer qual vai ser o provider JPA, qual vai ser o provedor JPA. Pode ser Eclipse Link, pode ser Top Link, pode ser Hibernate. Aqui nós falamos que o provider vai ser o Hibernate, nessa tag. E nessa tag Properties me permite fazer o quê? Falar sobre o banco de dados. Aonde que está o banco de dados? Opa. O caminho do banco de dados, vou chamar isso aqui de fábrica DB, fábrica Web DB 2. Vamos pôr fábrica Web 2 DB, pronto. Tá? Me permite configurar JDBC URL, perceba que nós continuamos falando em JDBC, JDBC Password, JDBC Driver. Essa tag eu não vou colocar agora no primeiro momento, vou apagar ela aqui por enquanto. Não é hora de explicar ela. E o Hibernate DBM2 DDL Auto Update. Essa propriedade aqui é uma propriedade específica do Hibernate que permite a construção automática das tabelas no banco de dados. Tá? Então, perceba que esse arquivo de XML é dividido em nós, ó. Perceba, são vários grupinhos, ó. O nó principal é o persistence. Você clica no maisinho, ó. Dentro do persistence tem o persistent unit. Fechou a tag. Dentro do persistent unit tem o que? Provider e properties. E dentro do properties nós temos as properties. Então, um dentro do outro. Esses são os nós desse arquivo de configuração. Então, property é filho de properties, que é filho de persistence unit, que é filho de persistence. Um dentro do outro. Então, esse arquivinho nada mais é do que o configurador do Hibernate. Uma vez que você colocou o Hibernate no seu projeto, nós não fizemos isso ainda, que seria o primeiro passo, na verdade. Depois que você colocou o projeto colocou o Hibernate no seu projeto como dependência, agora você precisa configurar ele. Como que nesse projeto eu vou trabalhar? Onde que estão as classes de entidade? Aonde que está o banco de dados? Entendeu? É assim que funciona. Tá? Então aqui nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos agora, já configuramos ele, mas nem colocamos o Hibernate no projeto. Então nós temos que colocar ele como dependência do projeto. Olha só, agora aqui no POM, nós temos que acrescentar as dependências do Hibernate. Tá? Então eu já separei aqui quais são as dependências do Hibernate, tá? Que nós vamos estar utilizando para fazer esse primeiro exemplo, esse Hello World do Hibernate aqui. Tá? Então nós vamos colocar aqui a tag dependências, né? No caso do POM, né? E vou jogar esse monte de dependências do Hibernate. Dependency, Hibernate Core, Hibernate Entity Manager, Common Annotations, JPA2 API, JTA e o JPA Model Gen. Então esses são as dependências para que a gente possa estar ele colocando o Hibernate no nosso projeto. Tá? Então esse projeto aqui, para quem está vendo o vídeo, pode ficar tranquilo que eu vou colocar lá no GitHub, tá, para você poder copiar esses arquivinhos aqui, tá? Essas configurações. Beleza? Então a gente vai olhando no site do framework e aí vai vendo quais são as dependências, como faz para inserir ele no nosso projeto. Então eu já fiz isso, já separei aqui quais são as dependências para a gente ganhar tempo. Beleza? Porque nesse momento é a abstração da funcionalidade do Hibernate. Então, a princípio você entende isso aqui. Ó. Esse cara aqui, vou até pôr em comentário, são as dependências do Hibernate. Pronto. Acabou. Isso aqui. Tudo isso aqui, cada nozinho desse, cada dependência aqui, são as dependências do Hibernate, por exemplo. Tá? Então, beleza. Eu vou vir aqui, agora, na minha classe usuário, e vou tentar configurar ela para que ela possa ser gerenciada pelo Hibernate. Então, eu venho aqui e coloco assim, ó, Entity. Agora apareceu Entity, tá vendo? Entity. Olha lá. Opa, deu autocompletado aqui, ó. Deixa eu apagar essa importação. Entity. Aqui você vai usar do JavaX e não diretamente do Hibernate, do JavaX. Que o JavaX, ele diz, eu estou escrevendo a Entity da especificação e não especificamente do Hibernate, da especificação. Você opta sempre por essa JavaX.
Beleza. Coloquei aqui. Esse campo é a minha chave primária, é o ID. Então eu tenho que especificar qual desses campos é a chave primária para ele poder criar a chave no banco e colocar aqui, ó, generated value. Opa. Generated value. E aqui eu vou colocar uma estratégia de geração automática. Então o que esse cara aqui está fazendo? Ó? Esse ID permite eu dizer para o meu framework. Framework, esse campo aqui de baixo, o próximo que vem abaixo da rotação, esse cara é a chave primária. Então o framework, na hora dele criar, por exemplo, a tabela do banco de dados, ele já vai dizer que esse campo aqui é um primary key, automaticamente para você, um primary key. Tá? Quando você fala que o generated value dele, quer dizer que o valor desse campo ele vai ser gerado. O valor desse campo vai ser gerado automaticamente. Como que isso vai ser gerado? Você fala assim, framework, descobre qual que é a melhor estratégia para gerar esse cara para mim. Se vai ser um serial, se vai ser uma sequence, né? Se vai ser uma sequence, se vai ser... Como que você vai fazer para gerar esse ID para mim? Então você está pedindo para o framework resolver isso para você. Você não quer... Se ele vai criar sequence, se ele não vai, se ele vai criar uma tabela para guardar os números. Eu não sei como que ele vai resolver. Ele vai olhar no banco que ele está conectado e vai ver que a melhor forma a melhor estratégia é X. Ele vai escolher lá. Beleza. Somente isso nós já configuramos, falamos com que essa classe usuário ela já pode ser persistida no banco de dados. O framework já consegue gerenciar isso para você. Então nós podemos criar uma classe de teste, ainda não vamos usar o JUnit, mas nós podemos vir aqui no pacote de teste, ó, New Class. Opa, o que eu fiz aqui? Nem sei o que eu fiz. New Class. Other. Tá meio... Aí, New Class. E então eu venho aqui e vou fazer assim, ó, teste Hibernate. Pronto, teste Hibernate. Vou pôr o main aqui, o método ainda antigo de teste. Vou pôr o main aqui, beleza? Bom, o que eu preciso? Quem que é o Hibernate? Quem que é o meu JPA? Eu preciso de um Entity Manager. É isso que eu preciso. O meu sonho é isso aqui, ó. Sempre vamos trabalhar com JavaX Persistence, tá vendo? Eu preciso de um Entity Manager. Opa, Entity Manager. Eu preciso de um Entity Manager. Só que quem vai me criar esse Entity Manager é o Entity Manager Factory. Então eu não posso vir direto assim. Eu tenho que fazer primeiro um Entity Manager Factory. EMF. Recebe. Aí eu tenho aqui, ó, Persistence, a classe Persistence, ponto, create Entity Manager Factory. E aqui eu passo como parâmetro a unidade de persistência. O que esse cara aqui faz, esse Entity Manager Factory? Ele faz o seguinte, ó, ele vem aqui no Persistence e lê esse arquivo. Ele lê esse arquivo e configura, faz a configuração inicial. Certo? Então tem esse nome aqui, ó, Unit Persistent, tá vendo? Fábrica Web 2, ó, é o mesmo nome que eu vou colocar aqui, ó. Fábrica Web 2, é o mesmo nome que eu vou colocar aqui. Tá? Então quer dizer, eu tô criando o meu gerador de Entity Manager. Quem que é o meu Entity Manager? É o objeto do Hibernate que vai fazer o quê? Que vai permitir gerenciar as entidades. É ele que vai salvar, ele que vai excluir, ele que vai buscar, ele que vai montar os SQL, ele que vai fazer tudo. Então esse cara aqui é o meu fábrica de Entity Manager. Aqui, fábrica de Entity Manager. Ele vai fazer isso aqui. Tá? Então eu venho aqui e falo, Entity Manager, já que você é uma fábrica de Entity Manager, então cria para mim um Entity Manager. Beleza. Então esse cara aqui, ele me retorna o Entity Manager que eu quero. Esse sim é o cara que faz as coisas para mim. Entity Manager. EM. Tá ali. Entity Manager. Tá? E esse cara, sim, é o meu gerenciador de entidades. Gerenciador de entidades. Nós não tínhamos o nosso DAO lá. O nosso DAO, ele gerenciava uma entidade específica pra gente, né? A gente ainda pode até continuar com a ideia de DAO, mas esse cara aqui já trabalha de uma forma genérica. Qualquer objeto que você dá para ele que seja anotado com @ent, ele já persiste para você. Tá? Então você vem aqui e agora você fala o seguinte, eu vou criar um objeto usuário, usu, recebe new usuário, e vou colocar aqui no meu usu um nome. Não vou pôr login, mas vou pôr um nome. Vou chamar de, deixa eu pensar aqui, João, usu.set, login, J,
Usou.set senha. 1, 2, 3. Pronto. Tá ali. Coloquei um nome, um login e uma senha para esse usuário. Agora o meu sonho, qual que é? Qual que é o meu sonho? Exato. Que eu chego aqui e falo, Entity Manager, persista para mim isso no banco de dados. E eu não precisava fazer mais nada. Já pensou se isso acontece? Tem uma coisinha a mais para fazer, algumas coisas, mas essa é a ideia. Aqui eu crio o objeto usuário, criando o objeto a ser persistido, criando o objeto a ser persistido e fazendo a persistência no banco. Ó. Aí, fazendo a persistência no banco. É assim que funciona. Existe um detalhe a mais aqui que a gente tem que fazer antes desse persistent, que é iniciar uma transação. Entity Manager .get transaction, peraí. Aí, get transaction. Esse cara aqui, ele permite a gente iniciar uma transação e aqui ele vai permitir get transaction .commit, realizar a transação. Tá? Então o que é uma transação? Uma transação é um conjunto de ações que vão acontecer no banco de dados, conjunto de instruções SQL que vai acontecer no banco de dados. Nesse caso é uma instrução de um único comando, que é insert. Esse cara aqui ele vai fazer para a gente o insert into. Então o que ele faz aqui? Ele inicia uma transação e realiza o commit. Ó. Iniciando transação e aqui confirmando transação no banco. Ó. Nós estamos fazendo o controle de transação na mão aqui também, por enquanto. Tá? E aqui ele faz a persistência. Na verdade, ele faz a persistência aqui, confirmando a transação. Aqui que ele faz a persistência no banco. Ó. Tá? E aqui ele prepara a instrução SQL. Ó. Prepara a instrução SQL e adiciona ela na transação. Tá? Depois a gente entra nesse contexto de transação. Por enquanto é só para a gente entender, né, como que funciona o framework. Ter a ideia básica de como ele funciona. O banco de dados eu nem sei se ele existe. Então, abri o banco de dados aqui, vou conectar o meu banco. Postgres, que é tudo teste aqui, só de brincadeira, não tem nenhum banco sério aqui, só de curso. Assim, não que o curso não seja sério, mas já me enrolei tudo, não vai adiantar nada. Banco Web 2, ó, Fábrica Web 2, né? Já existia um curso que eu dei com o mesmo banco. Já até tem aqui tabelas, tudo bonitinho, né? Fábrica Web 2DB. Então eu posso criar um banco novo aqui, ó. Vou criar um banco novo. Eu vou pagar esse banco aqui, pronto. Esse que eu fiz aqui em outro curso. Vou pagar. Aí apaguei. E vou criar de novo aqui. Fábrica Web 2DB. Mesma coisa, tá vendo? Eu criei um banco novo lá. Fábrica Web 2DB. Beleza? Você vai fazer isso também. Cria um banco para você agora chamado Fábrica Web 2DB. Cria um banco e deixa quietinho ali. Por quê? Porque o Hibernate vai tentar se comunicar com esse arquivo. Eu vou tentar rodar isso aqui. Deixa eu só verificar. O arquivo persistent já fiz? Já fiz. Criei um arquivo persistent, que é onde diz onde as coisas estão, qual é o banco que eu quero me conectar. Faltou uma coisa na dependência aqui, ó, o nosso driver. Ó, lá no POM. Por quê? Porque o JPA, o Hibernate, ele vai tentar conversar com o banco, mas ele está encapsulando o JDBC. Então, só vocês lembrando aqui do desenho, né? O nosso Hibernate, ele está aqui, ó. Ele está aqui. Ele possui aqui, ó. Ele possui seus Entity Manager, né? Entity Manager. Tá, ele possui... Aí o Entity Manager, ele já vai encapsular para nós aqui aquelas classes de conexões lá, connection no banco de dados, do JDBC. Então vamos imaginar que aqui dentro, ó, nós temos o JDBC. E o JDBC está dentro do Hibernate. Então o JDBC vai tentar se conectar com o banco. É ele que vai tentar se conectar com o banco. Então ele precisa do driver. Ah, mas eu estou falando com o Hibernate. Tá bom. Você está falando para o Hibernate conversar com o banco. Ele tem um arquivinho dele de persistência. Né? O nosso Entity Manager depende desse arquivinho aqui, ó, persistence.xml. Aqui que diz onde que as coisas estão. Esse arquivo que diz, o banco de dados é esse, a senha é essa. Tá? Então o nosso Entity Manager Factory olha para esse cara e constrói um objeto que permite você ter o seu Entity Manager. Então o seu Entity Manager é construído
respeitando essas configurações que o Entity Manager Factory olhou para você, olhou para ele. Tá? E aqui dentro tem um driver, então não adianta eu configurar esse cara aqui e dizer que ele tem que conversar com o banco, mas se o driver não está aqui. Então eu tenho que colocar o driver. Então também tem que colocar o driver. Aqui no POM, deixa eu verificar, colocamos o Hibernate, tudo tranquilo, e agora temos que colocar o Postgres. Se nós olharmos para o nosso curso anterior, nós temos aqui ó, o Postgres. Ó. Eu vou até copiar dele e colar aqui, para eu não ficar digitando, né? Não precisa de servlet ainda, porque a gente está na camada de persistência. Tá? Não precisamos. Então daqui a pouquinho eu compartilho com vocês. Mas o que eu preciso? Colocar mais uma dependência aqui, que é o driver. Não adianta querer fugir do driver. Ó. Tá vendo? Então eu venho aqui e coloco o driver JDBC ali. O driver JDBC do Postgres. Beleza? Então continua existindo o driver, continua existindo tudo isso aí. Tá? E agora? Será que eu posso rodar agora o meu teste? Então vamos tentar rodar. Deixa eu verificar de novo. Já temos o arquivo de persistência que configura o nosso Hibernate. Já temos o Hibernate, já temos a classe de entidade, meu modelo, configurado com as anotações que o framework necessita para identificar esse objeto. Necessita para construir, para persistir esse objeto. Já temos a persistência, já temos o usuário, e no POM nós já colocamos as dependências necessárias. Observa aqui no meio, ó, o Hibernate e o Postgres, que é o que eu estou precisando. Eu acredito que pode dar certo. Eu acredito que pode dar certo. Agora perceba uma coisa, nós nem criamos nenhuma tabela ó, no banco de dados. Ó. Não tem nada, nosso banco de dados ele tá peladinho. Ó. Tá vendo? Não tem nada. Tá pelado. Então eu vou rodar esse negócio aqui. Vou cruzar os dedos e ver se vai dar certo. Java Application. E ele está falando aqui, deixa eu ver. Ele falou que faltou alguma coisa aqui, ó. Olha lá. Ixi, ele falhou na hora de carregar uma classe static logger do slf4j. Esse aqui é uma dependência. É uma dependência do Hibernate. Ele precisa escrever um log e ele utiliza essa biblioteca para trabalhar. Mas nós não colocamos essa dependência lá no meio. Entendeu? Nosso POM, o POM nosso lá. Então eu vou adicionar. Eu vim no banco de dados, nem coloquei a dependência ainda lá. Eu vim no banco de dados, dei um F5 e ele já mostrou. Então perceba que nós só tivemos um problema no log, na hora de exibir o log. O framework não conseguiu se comunicar com a gente. Porque faltou uma dependência no log. Mas ele conseguiu fazer o trabalho dele. Ele não se comunicou com a gente, mas se você vier aqui no banco, ó, ele conseguiu fazer o trabalho dele. Ó. Ele criou a tabela, se você olhar aqui, ele criou conforme nós configuramos, ó lá, certinho, com chave primária, tudo bonitinho. Os campos ID, nome, login e senha ele criou pra gente. Com alguns valores padrões, a gente poderia interferir nessas opções aqui, que ele já colocou 255 em cada um, a gente poderia influenciar com anotações. E eu vou verificar se ele pôs aqui um registro. Ó. E ele já cadastrou o 1J123. Então ele fez isso pra gente. Ele só não conseguiu se comunicar com a gente, por causa de uma dependência que ele tem e nós não colocamos. E a gente vai fazer isso posteriormente nas próximas aulas. Acho que para esse vídeo não vai dar mais. Mas, qual que era o objetivo dessa aula? O objetivo dessa aula é o quê? É mostrar para você como que se trabalha com frameworks. Né? Apresentar para você a ideia do framework, como que funciona, que todo framework, nesse caso, vai ter um arquivo de configuração, ele não faz mágica, ele não sabe onde que está o banco, onde está a senha, qual que é o driver, ele não sabe, você tem que configurar ele através de XML. Nós temos que criar uma classe de persistência, né, que é a nossa classe usuário, e fazer algumas anotações para o framework reconhecer ela. E nós precisamos aqui no nosso teste criar o quê? Nós precisamos carregar aquele arquivo de configuração através da sua unidade de persistência, o objeto Entity Manager Factory. O objeto Entity Manager é ele que vai fazer a persistência. Ele faz a persistência e olha só o que mais que ele faz. Ele faz o merge, por exemplo, que é o update. Se você passar um objeto com ID, ele vai fazer um update. Ele faz o remove, se você passar um objeto com o ID, ele vai remover. E assim vai. Tá? Mas por enquanto, para a aula de hoje, o que nós tínhamos que entender é como funciona os frameworks e especialmente o framework JPA Hibernate. Aí nas próximas aulas, nós vamos integrar esse framework, vou apresentar para você um novo framework que é o Spring,
né, como que ele funciona e vamos integrando esses servidores, porque eles precisam se comunicarem, precisam trabalhar juntos. Tá? Então, por essa aula, isso aí eu agradeço. Muito obrigado.